Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula aqui, onde eu vou ensinar para você o pulo do gato para que você comece já a aplicar algumas técnicas para começar a trabalhar com a regularização de imóveis, destravando esse mercado imenso que nós temos, que são os imóveis com contrato de gaveta. E antes de começar até falar um pouco sobre essa questão, eu vou falar um pouquinho sobre quem é a Elaine Portela. Para vocês que estão me acompanhando aqui inicialmente, eu sou advogada imobiliarista e já atuo nessa área há 20 anos com a parte de regularização imobiliária. Inicialmente, quando eu comecei a trabalhar nessa área imobiliária, eu não era advogada, né? Comecei a trabalhar graças à minha mãe, que já trabalha há muito tempo, muito mais tempo do que eu, e ela sempre me falava: minha filha, vá trabalhar com a área imobiliária, é uma área que dá dinheiro e você fica aí recebendo salário todo mês. E naquela época eu não tinha visão e eu ficava muito presa à empresa que eu trabalhava, uma vez que eu tinha carteira assinada, tinha plano de saúde, tinha meu salário, todo mês pingava certinho ali na minha conta, e eu ficava muito com medo de sair do certo para ir para o duvidoso. Mas, por algumas causas do destino, tive um pequeno incidente que eu precisei ficar afastada do trabalho e aí, como eu sou muito agitada, muito inquieta, fui trabalhar no escritório de minha mãe e de lá não parei mais, porque me apaixonei pela área de regularização. E, graças a Deus, foi a melhor opção que eu tomei na minha vida. De lá para cá, comecei a trabalhar nessa área, né, de regularização imobiliária, só que eu tinha muitas dificuldades, porque ninguém me dava o pulo do gato para poder fazer a regularização de alguns imóveis. E também me deparava muito com situações de imóveis onde o cliente comprava um imóvel, fazia aquele contrato de promessa de compra e venda, mas não lavrava escritura, às vezes não tinha a questão da documentação do imóvel, o imóvel não tinha matrícula, aquele contrato era um contrato totalmente sem o padrão, né, de você poder fazer algum tipo de regularização. E aí foi nesse tipo de situação que eu fui me deparando durante todos esses anos, que eu fui desenvolvendo algumas técnicas para poder destravar e atender esses meus clientes. E essas técnicas, esses pulos do gato, eu vou ensinar aqui para que vocês possam já começar a atuar, né, pelo menos com algumas dicas que eu vou estar te passando aqui nesse momento. Primeiramente, eu gostaria de falar o que são contratos, né, de gavetas, que a gente sempre fala. Ah, contrato de gaveta, a maioria dos imóveis não tem registro, não tem escritura. E aí, o que se apelidou essa questão dos contratos de gaveta? Para quem é um pouquinho mais assim, perto da minha idade, vai lembrar que antigamente a questão dos créditos imobiliários, eles eram muito difíceis. Então, o que as pessoas normalmente faziam, né, para comprar um imóvel? Tinha alguns imóveis que eram financiados ou pela Caixa Econômica ou por outros imóveis, outros bancos. E aí a pessoa fazia a seguinte situação: olha, eu estou vendendo esse imóvel, mas ele tem um saldo devedor, eu pago X reais por parcela, e na verdade eu vou querer vender, você me dá aí, vamos supor, meu imóvel vale 150 mil, eu devo 100 mil reais à Caixa Econômica, você me dá 50 mil, fica pagando minhas parcelas e quando você quitar, você faz a transferência desse imóvel para o seu nome. E aí se fazia muito aqueles contratos, né, que a gente até apelida um pouco, que são os contratos da Lan House. Quem se lembra daquela situação que você ia, por exemplo, numa papelaria, pegava um modelo de contrato de promessa de compra e venda e preenchia lá nome do comprador, nome do vendedor e fazia o contrato, né, de compra e venda na maior segurança jurídica. Quem já ouviu falar nisso? Bom, esses contratos ficaram apelidados como contrato de gaveta, porque a pessoa fazia o contrato, pegava, continuava pagando as prestações junto ao banco, junto à Caixa, que era mais tradicional possível, e depois desse período a pessoa ia quitando e quando quitasse ela transferia o imóvel para o nome dela. Mas também nós temos outros tipos de contratos de gaveta. Por exemplo, as pessoas que não têm o registro do imóvel, a pessoa que não tem a documentação do imóvel. E aí, porque ela não tem a documentação, porque ela não tem o registro, o que ela faz? Ela quer vender o imóvel. E aí ela não pode fazer uma escritura pública porque não tem a documentação. Nesse caso, ela faz o seguinte: olha, eu tenho aqui esse imóvel, eu já moro nele há 20 anos e hoje eu quero vender, só que eu não tenho a documentação dele. Eu só tenho um contrato de compra e venda. Quem não já ouviu falar nessa nomenclatura, né? Eu tenho
Tem escritura imóvel? Não, não tem escritura. Ele tem o quê? Ele tem um contrato de compra e venda. Esse contrato de compra e venda, esses documentos, esses recibos que são os famosos chamados contrato de gaveta. Nós sabemos que para fazer a transferência da propriedade, e aí eu vou falar isso bem detalhadamente um pouquinho mais lá na frente, é preciso que o quê? A pessoa faça a transferência no cartório de registro de imóveis. E aí, nesse momento, é que a pessoa vai ter justamente a segurança de que aquele imóvel é seu. Bom, dentro desses tipos de contrato de gaveta, a gente também tem aqueles tipos de contrato que é um recibo. Gente, eu, durante esses 20 anos, já vi todos os tipos de contrato de gaveta. E aí, esses contratos, às vezes, as pessoas passam da gaveta, da gaveta, da gaveta, né? Elas fazem as seções desses direitos. E a pessoa, às vezes, chega num determinado momento que a pessoa diga assim: não, chega, eu quero a minha escritura pública, eu quero o meu documento de propriedade. E aí que vem a nossa atuação. Porque, na verdade, eu digo, todos os contratos de gaveta, eles podem ser regularizados com alguma das ferramentas jurídicas que nós temos hoje. Mas será que todos os profissionais que estão hoje no mercado sabem as técnicas de como fazer essa regularização? Eu te digo que, infelizmente, não. Uma das grandes falhas que nós temos, e infelizmente isso é uma realidade, é que esse tipo de assunto a gente não dá na faculdade. Com base no meu dia a dia, nas minhas experiências práticas, muitas vezes eu tive muita dificuldade aonde eu obter a fonte do conhecimento para que eu pudesse trabalhar no balcão do cartório, para que eu pudesse atender aquele cliente que batia lá no meu escritório para poder fazer a regularização imobiliária. A regularização imobiliária, ela não é uma atividade exclusiva da advocacia. Naquela época eu não era advogada. Por incrível que pareça, eu vou dizer um segredinho. Eu sou advogada há apenas 6 anos. Mas antes dessa época que eu não era advogada, eu já trabalhava com regularização. E te digo, infelizmente, na nossa atuação da advocacia, a gente não tem nenhum tipo de matéria na faculdade que aprofunde nesse conhecimento. Na verdade, o que a gente vê muito na faculdade de direito, e eu posso aí até lançar uma seguinte situação. Coloque aqui no comentário se você, porventura, teve alguma matéria na faculdade de direito imobiliário. Eu vou te ser sincera. Quando eu entrei na faculdade de direito, eu entrei para ser advogada imobiliarista. E naquela época, em 2009, quando eu entrei na faculdade, não se tinha essa divulgação de direito imobiliário. E muitos colegas ficavam perguntando para mim: você vai atuar como na área de direito imobiliário? Você vai fazer contrato, contrato de compra e venda? As pessoas não tinham noção do mundo que hoje envolve a questão do direito imobiliário. E eu já entrei dizendo que eu queria ser advogada imobiliarista. E eu tive muita dificuldade em pegar matérias facultativas que pudesse ter um pouquinho maior, aprofundar um pouquinho maior o meu conhecimento. Então eu te digo que a maioria dos advogados que saem da faculdade, eles sequer têm a noção do que é o mundo do direito imobiliário. O que a gente dá na faculdade? Direito civil, direitos reais, né, ações possessórias, reivindicatórias. Basicamente, a faculdade nos obriga a estar sempre indo pelas vias judiciais para resolver qualquer tipo de problema que tenha na área imobiliária. Não é verdade? A gente aprende a entrar com ação de despejo, ação de reintegração de posse, ação disso, ação daquilo, mas irregularização imobiliária a gente não aprende. E olha só, se você for observar, e isso é nítido, qualquer pessoa que você, no caso, parar aqui para pensar, qualquer advogado que parar para pensar em alguma situação de alguém que não tem a documentação, que não tem um imóvel irregular, e você vai verificar que, na verdade, por outro lado, a gente tem uma demanda muito grande de clientes que necessitam de profissionais capacitados para atuarem nessa área. Quem é que não conhece alguém que não tem uma escritura pública? Se você parar aí para pensar, puxar um pouquinho a sua memória, você vai lembrar de alguém que não tem uma escritura, de alguém que não fez o inventário, de alguém que construiu e não averbou a construção. Você vai sempre lembrar de alguém que precisa do seu serviço.
E você está capacitado para atender essa demanda? Não está. Infelizmente, a gente vê na nossa prática, né, do nosso dia a dia, que às vezes o advogado, ele tem essa demanda, ou ele não atende, né, não trabalha com essa demanda, ou então ele vai se arriscar, se aventurar a trabalhar e aí faz besteira, porque não sabe, não tem noção quais são as diferenças dos cartórios, o que é um cartório de registro, o que é um cartório de notas, o que é um cartório de títulos e documentos, o que eu posso fazer com relação a isso. E olha, eu vou lhe dizer, se você conseguir dominar a função de cada um desses cartórios, o que cada um deles pode te auxiliar para você destravar sua advocacia extrajudicial, você não vai querer saber mais de judiciário. E olha, vou te contar outra coisa. Nossos honorários, eles são o quê? São sempre proporcional ao êxito, né? Sempre proporcional ao direito. E você já se perguntou? Um valor de um imóvel, o êxito é grande? É pequeno? Nossos honorários são compatíveis normalmente com o valor do imóvel. E aí você imagina, se eu regularizo um imóvel de 200 mil reais, eu vou estar tendo um êxito sobre 200 mil reais. Se eu regularizo um imóvel de 1 milhão, eu vou cobrar a mesma coisa daquele imóvel de 200 mil? Não. Então, por aí você já percebe quanto que essa área de direito imobiliário pode proporcionar para você uma segurança financeira, uma tranquilidade para que você possa aí estar tendo honorários altíssimos e ninguém lhe contou isso na faculdade. Vamos entrar um pouquinho aqui na questão da técnica, para que vocês possam já tentar ter uma noção do que vem por aí. E vou deixar aqui uns pulos do gato para que você possa já começar a atuar na área da sua advocacia extrajudicial, principalmente com a parte de regularização de imóveis com contrato de gaveta. Então, vamos começar? Como eu já falei anteriormente, eu já falei um pouquinho sobre o que é um contrato de gaveta. Então, um contrato de gaveta nada mais é do que um contrato, né, que é feito por particulares, ou seja, ele não é feito por um tabelião. Às vezes ele pode até ser feito por um tabelião quando você tem uma escritura que bota na gaveta, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Vamos nos ater para os contratos que são feitos pelas vias particulares. Então, um contrato de gaveta nada mais é do que um contrato onde você tem aí o vendedor que faz um contrato com o comprador. Esse contrato, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, né, que o vendedor, ele é proprietário daquele imóvel, que ele, no caso, ele tem interesse de vender por um valor X. Só que nesse contrato particular, a pessoa não faz a escritura pública. Ele simplesmente deixa o contrato sem registro. E aí a gente sabe que, por exemplo, para que a pessoa seja de fato proprietária do imóvel, é necessário que esse imóvel esteja registrado no cartório de registro de imóveis. Nós temos dois cartórios, basicamente, que trabalhamos para poder fazer um processo de compra e venda. Um é o cartório de notas, que esse cartório é o responsável de lavrar a escritura, e o que seria a escritura pública? A escritura pública é um título, né? É um documento que é feito por um tabelião. Esse tabelião, ele tem a fé pública de dizer que, de fato, ele atesta que houve aquela transação, que ele atesta aquela situação. E aí, qual é a vestimenta do tabelião? Qual é a importância do tabelião naquele momento? Ele foi investido pelo Estado para dizer a verdade, e o que ele fala não é contestado. A priori, não. Porque ele tem ali a questão da publicidade, da fé pública, né? Então, quando, por exemplo, vamos supor, eu, Elaine, tenho um imóvel que eu sou proprietária, e eu vou até o tabelião, até a frente do tabelião, e digo assim: olha, tabelião, eu, Elaine, sou proprietária, está aqui, ó, o documento que eu sou proprietária, e eu quero vender esse imóvel para João. Eu vou, no caso, vender o imóvel para João no valor de 100 mil reais. João, por sua vez, ele é comprador, ele diz que ele vai pagar o valor de 100 mil reais para mim. E eu digo: olha, tabelião, ele me pagou, tá quite. O tabelião vai lavrar a escritura, ou seja, vai escrever na escritura que chegou no cartório dele, naquela data.
a senhora Elaine, que foi identificada como sendo proprietária do imóvel tal, e que também chegou no cartório dele, o seu João, dizendo que estava comprando um imóvel na mão de Elaine, e que por essa negociação, Elaine recebeu 100 mil reais e João pagou 100 mil reais. Então, ele ateste da fé pública de que aquele ato foi consumado. Com base nesse documento, que é a escritura pública, a pessoa vai até o cartório de registro de imóveis, que é o cartório onde você vai dar publicidade daquele ato, e nesse cartório de registro de imóveis vai estar ali informando que foi dada a publicidade do ato através do registro. No meu curso, eu explico direitinho, discriminando cada cartório, cada função, para que vocês possam ter domínio e sejam um especialista na área do direito imobiliário. Então, eu estou falando aqui um pouco mais rápido, porque o tempo é um pouquinho mais curto. Mas, no meu curso, eu vou ter um módulo específico, onde eu falo cada cartório, quais são as suas funções e, principalmente, o que a gente pode utilizar em cada cartório para poder nos ajudar a dar o apoio que a gente precisa para fazer a regularização. Muita gente, às vezes, vai para o judiciário, vai para entrar num litígio, né, de um processo judicial, porque às vezes não sabe como utilizar o cartório extrajudicial. E se você hoje souber exatamente quais são as técnicas, quais são as ferramentas que cada cartório pode nos auxiliar para atuarmos na área da regularização imobiliária, ou também em outras áreas do direito, você vai ver assim como muita coisa você vai deixar de ir para o judiciário para poder atuar na advocacia extrajudicial. E lá no meu curso eu dou justamente esses insights, dizendo cada cartório, quais são as funções, para que vocês possam aí estar também explorando o máximo. Eu sempre falo, quem me acompanha nos meus stories, vocês veem que praticamente todos os dias eu estou em algum cartório. E eu falo que hoje os cartórios são meu segundo escritório, porque sem eles eu não conseguiria estar atuando como eu atuo hoje na advocacia extrajudicial. E o melhor, gente, hoje eu atuo no Brasil inteiro, porque hoje os cartórios são interligados. A gente tem uma plataforma digital que eu posso atuar com cliente da regularização do imóvel no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Quantos clientes hoje eu regularizo que eu nem tenho a oportunidade de conhecer ele pessoalmente? Justamente porque hoje os cartórios, com a interligação da plataforma, né, porque a gente teve aquele problema da pandemia que foi um problema muito grande, mas destravou várias coisas do mundo virtual. E assim como eu estou aqui agora, né, passando o meu conteúdo para vocês de forma virtual, hoje os cartórios também, a gente consegue fazer esse trabalho em todo o Brasil. Então, nesse meu curso, eu também tenho um módulo que eu falo um pouco, eu explico como é que funciona essas questões das plataformas virtuais. Eu explico também como é que funciona a questão de como você encaminhar a documentação para um cartório em outro estado, utilizando as plataformas, quais são as técnicas, quais são hoje os provimentos que regulam isso. Então, o curso está bem bacana nesse sentido. Mas, assim, vou falar um pouquinho mais rápido nesse momento, justamente porque a gente tem um tempo mais curto e eu quero dar o pulo do gato para vocês. Então, vamos lá. Nesse processo aqui da escritura, né, a pessoa ela não faz a escritura pública e ela fica com um contrato de compra e venda. E aí, nesse caso específico, quando a gente pega um contrato, porque normalmente o que acontece na prática? A pessoa faz essa transação através de contratos particulares e elas não se dão conta, né? Particular. Elas fazem aqui de forma particular. E assim, infelizmente o brasileiro, ele não tem o costume de ser, como é que eu digo assim, de trabalhar com a prevenção. Eles gostam de trabalhar com a emoção. Então a pessoa faz um contrato particular, não faz a escritura e fica morando nesse imóvel aí por 20 anos, 10 anos, 30 anos, enfim. Fica morando por um bom tempo no imóvel sem fazer a escritura. E aí, normalmente, eles lembram que o imóvel não tem escritura quando acontece alguma coisa. Ou quando vão se separar, tem um divórcio, ou quando alguém morre, ou então quando quer vender o imóvel. Normalmente as conversas são sempre assim.
Senão a pessoa fica ali cômoda no imóvel por muitos e muitos anos e nunca vai fazer escritura, porque escritura tem custo. Ah, eu não vou fazer escritura agora não, porque tem custo. Mas aí, nesse momento que tem essas situações que a vida acontece, né? Como morte, divórcio ou querer vender, ele vai procurar um profissional para poder ajudar ele a fazer a regularização. Afinal de contas, um imóvel regular, ele tem uma valorização no mercado. Já o imóvel irregular, ele tem uma valorização muito inferior. Então, normalmente, ele busca fazer essa regularização imobiliária quando ele quer vender. E aí ele vai procurar justamente uma pessoa, né, um profissional que possa auxiliá-lo. Porque imagina, se já é um pouco complicado para a gente que trabalha, que está ali todos os dias, no dia a dia, tentando, né, trabalhando com isso, buscando conhecimento, quando a pessoa não tem conhecimento, a pessoa não sabe nem para onde vai. Então é aí que entra você, profissional na área do direito imobiliário e principalmente especialista na área de regularização imobiliária com contratos de gaveta. Toda vez que nós nos deparamos com uma situação dessa, onde a pessoa não tem escritura e a pessoa quer fazer a regularização imobiliária, o que eu digo sempre para os meus alunos? Gente, aí a pessoa chega lá no meu escritório e diz assim: doutora, eu moro há 20 anos no imóvel e eu quero fazer a uso campeão. Será que sempre a gente vai regularizar imóveis com a uso campeão? Nananina, não. Não. Gente, uma das coisas que eu falo para os meus alunos é que a uso capião é uma excelente ferramenta para regularização imobiliária, mas ela é a última ferramenta que nós iríamos utilizar para fazer uma regularização imobiliária. Ela é a última porta que nós vamos abrir. Eu sempre falo para os meus alunos que a primeira coisa que você precisa tentar fazer a regularização imobiliária é através da escritura pública. Conforme o artigo 108 do Código Civil, é a escritura pública que é o documento que tem que ser feito a transferência da propriedade do vendedor para o comprador. E, gente, eu vou lhe dizer uma coisa. Muita gente fala: ah, mas eu não vou fazer escritura porque já tem muito tempo, ah, porque o vendedor não quer, ah, porque isso, porque aquilo outro. Eu vou lhe dizer, a maioria dos meus processos de regularização imobiliária, eu consigo resolver com escritura pública. Ah, doutora Elaine, mas por quê? Ah, é fácil, você tem o vendedor, você tem isso? Não, às vezes o vendedor já morreu. Você sabia que mesmo que o vendedor tenha falecido, nesse caso aqui a gente consegue fazer a regularização pela escritura pública? Alguém já te disse isso? Alguém já te disse que é possível fazer uma escritura pública com um vendedor falecido sem necessidade de fazer um inventário? Olha o pulo do gato aí que eu vou dar hoje aqui para vocês. Muitas vezes as pessoas, por não saber também as técnicas e as formas, os tipos de escrituras que você pode utilizar para fazer uma regularização imobiliária, acaba indo para processos muito mais complexos de uma regularização imobiliária, onde você poderia regularizar através de uma escritura pública. E no meu curso eu tenho um módulo, ou melhor, um módulo enorme, tanto de aulas que eu já dei com os meus alunos, onde normalmente eu gosto muito de fazer algumas aulas práticas sobre a questão de escritura pública, onde eu falo passo a passo quais são os tipos de escrituras públicas que vocês podem fazer uma regularização imobiliária. Quais são as técnicas que vocês podem utilizar. Mas eu vou dizer duas técnicas que eu uso muito no meu dia a dia e que poucas pessoas sabem como regularizar um imóvel através de escritura pública, por diversas situações. Lembra que eu falei que você pode, por exemplo, normalmente as pessoas nos procuram quando alguém falece ou quando tem um divórcio, que a pessoa procura regularizar o contrato particular para transferir a propriedade? Então, eu vou falar a primeira situação. Vamos dar a seguinte situação. Na primeira situação, o vendedor vendeu o imóvel em 2002, há 21 anos atrás. E agora, em 2025,
vamos supor, 2023, 2024, você, no caso, vai querer fazer a regularização do imóvel. Vamos supor que em 2024 o comprador quer fazer a regularização do imóvel. Aí se passaram 22 anos. O comprador, ele lembra e sabe onde o vendedor está. E eu estou com um caso desse agora, no meu escritório. Que o comprador comprou o imóvel em 2000 e não sei quanto. E ele, no caso, não fez a escritura pública, passou 20 e poucos anos sem fazer a escritura pública. Aí ele vai e procura o vendedor. Sabe o que o vendedor faz? Agora que você vem procurar para fazer a escritura pública? Não, eu não vou não vou assinar sua escritura pública não, porque senão vai ter problema comigo na Receita Federal. Como é que eu vou justificar agora, em 2024, que eu estou fazendo sua escritura que eu vendi em 2002? Eu vou cair na malha fina. Meu amigo, se vire, o problema é seu. O senhor não fez a escritura pública na época porque não quis. E mais, e se o comprador tiver falecido? Mas enfim, não vamos complicar ainda muito não. O que acontece? Nesse tipo de situação, você poderia já dizer, eureka, eu sei a resposta. Se o vendedor ele não quer assinar a escritura, vamos fazer uma adjudicação compulsória e ele vai ter que fazer a escritura de forma compulsória, ele vai ter que outorgar a escritura de forma compulsória. Aí eu digo não. Você que é meu aluno, você vai ter que aprender a técnica e também tentar a mediação. Porque uma das questões que eu sempre falo que é lindo trabalhar na parte de regularização imobiliária é que a gente não precisa brigar, a gente não precisa discutir, a gente só precisa mostrar o conhecimento. E aí, o que você pode fazer nesse processo aqui? Se o vendedor ele vendeu o imóvel em 2002 e o cliente está querendo fazer a regularização do imóvel em 2024, você vai chamar o vendedor para fazer uma conversa com ele e dizer o seguinte: olha, vendedor, eu sei, entendo a sua preocupação, principalmente com a Receita Federal, de você declarar uma venda, né? Porque hoje os cartórios são interligados com a Receita Federal, então tudo que você faz, você precisa, no caso, especificar da onde é que está saindo a conta, da onde é que entrou. Hoje a gente tem um provimento 88 do CNJ que obriga que nas escrituras estejam informando a conta que saiu o dinheiro e a conta que entrou. Então, para você ver como hoje tudo é cruzado. Então, a gente chama ele para a gente. Olha, eu entendo que o senhor, no caso, vendeu o imóvel em 2002, mas o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou fazer uma regularização da sua venda em 2002. Ou seja, isso é uma das coisas que eu ensino também aos meus alunos. Meus alunos, eles não pegam a documentação do cliente e levam para o tabelionato de notas e diz assim, olha, faça aqui uma escritura pública dessa venda, porque quem não é especialista, ele vai no cartório, pega a documentação do vendedor, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de estado civil, comprador também, documentação do imóvel, IPTU, faz o cálculo do ITV, não é assim que faz? E leva para o tabelião, olha, toma aqui a documentação, faça a escritura dessa compra e venda. O meu aluno não faz isso. O meu aluno participa da confecção da minuta da escritura. E eu também ensino isso lá no meu módulo de escritura. Você que é especialista nessa área de regularização imobiliária, você tem que ler, você tem que entender o que está escrito numa escritura pública. Você tem que participar de toda a questão da segurança jurídica que está lá. E aí, o que a gente faz? Na hora quando a gente vai lavrar a escritura, você vai colocar que aquela compra e venda, ela ocorreu no ano de 2002 e não naquele ano que está sendo lavrada a escritura. Gente, pode ser uma besteira isso, mas olha, clientes meus já caíram na malha fina porque estava fazendo um processo de regularização de contratos de gavetas bem antigos e nós conseguimos apresentar à Receita Federal a escritura
como estava a informação com essa técnica e meu cliente não teve absolutamente nenhum tipo de problema com a Receita Federal. Então, o que, que você vai fazer? Na hora que você for lavrar a escritura, normalmente, se você pegar uma escritura pública, tem lá que no dia 1º de janeiro de 2024, um exemplo, compareceu aqui no meu tabelionato Elaine, lembra que eu te falei? Elaine veio com o seu João dizendo que comprou o imóvel, que vendeu o imóvel para o seu João, e João comprou o imóvel na mão de Elaine por 100 mil reais, e a Elaine disse que recebeu. Oi? Mas só que essa compra aconteceu em 2002. Como é que você está deixando o seu cliente assinar uma escritura dizendo como se o ato estivesse sendo consumado nessa data? Então, uma das técnicas que a gente faz é justamente essa. Na hora que você for lavrar a escritura, você tem que dizer o seguinte: olha, chegou aqui no meu cartório Elaine, proprietária do imóvel tal, dizendo que em 2002 vendeu um imóvel para o seu João e que ele, naquela época, fez o pagamento de 100 mil reais e que ela deu quitação para poder fazer o processo da compra e venda. Gente, é um detalhe, é o pulo do gato. Isso aqui a gente destrava muito o processo de adjudicação compulsória. Muitos vendedores, quando a gente conversa isso e fala com ele dessa segurança jurídica, que ele só está ali cumprindo com a obrigação, a gente consegue destravar várias adjudicações compulsórias. E aí, ao invés de você ter todo aquele trabalho complexo de fazer um processo de uma adjudicação compulsória, você, através de uma simples informação, você consegue convencer o vendedor a fazer o processo da lavratura da escritura pública. Então, observe, se chegasse no seu escritório um cliente com a promessa de compra e venda, com o recibo de pagamento, dizendo que o vendedor não quer assinar a escritura, uma pessoa que não é especialista, que não sabe essas técnicas, ia fazer o seguinte: vamos entrar com processo judicial de adjudicação compulsória. E aí, meu amigo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e os seus honorários você recebe quando? Quanto tempo que você vai levar para receber seus honorários? Gente, isso aqui, eu recebo meus honorários em menos de 10 dias. Eu recebo meus honorários numa situação dessa. E eu cobro para o meu cliente a mesma coisa como se eu fosse fazer um processo mais complexo. Porque o cliente não sabe essa técnica. O cliente não sabe essa situação. Então, ao invés de eu pegar e ficar com um processo judicial que iria me demandar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos e olhe lá, ou então fazer um processo complexo também pelas vias extrajudiciais, que ia demorar 90 dias para receber, ou até mais, eu ganho em 10 dias. Ou seja, não é uma dica boa essa, de você conseguir destravar uma adjudicação compulsória através de uma simples lavratura de escritura? Me diga se você tinha essa noção. Não tinha. Muita gente não tem. Então, observe que nessa situação aqui, com a simples escritura, informando a data pretérita do contrato particular, você resolve aí um problema através de uma escritura pública. Qual a outra situação que eu vou também dar um pulo do gato aqui para vocês? Essa situação, eu vou te dizer, é batata, né? E muita gente não sabe. Infelizmente, o cliente paga muito caro pela falta de conhecimento que o profissional tem em resolver essa situação que eu vou falar agora. Nesse exemplo aqui, vamos supor que o vendedor morreu. Morreu. Que Deus o tenha. Morreu. Aí, o comprador, na época que ele comprou o imóvel, em 2002, ele pagou 100 mil reais. Ele pagou 100 mil reais para o vendedor. O vendedor, em 2002, recebeu esses 100 mil reais, usou os 100 mil reais, gastou, foi para Paris. Maravilha!
Só que em 2020, o vendedor faleceu. 2020, morreu. Aí chega em 2024, seu João chega e diz assim: quero vender meu imóvel. Aí ele se depara com a seguinte situação. Vai procurar o vendedor e descobre que ele morreu em 2020. E não fez inventário. E os filhos estão brigando lá por causa dos bens do seu João, do vendedor. E aí o comprador diz assim: meu Deus, entrei numa rascada. Meu apartamento que eu comprei em 2002 e que não tinha escritura vai ter que entrar no inventário do vendedor. O advogado, que não é especialista nessa área, vai dizer: olhe, você vai ter que agora inventariar esse imóvel. Vai ter que arrolar, né? Vamos falar bonito, juridiquês. Você vai ter que arrolar esse patrimônio no nome do vendedor, porque afinal de contas, esse imóvel está registrado no nome do vendedor que faleceu. E nesse caso, o senhor vai ter que pegar, entrar com o seu bem para poder fazer o inventário dele. E aí, meu amigo, às vezes tem menor aqui, tem que ir para a justiça, tem, no caso aqui, para o Ministério Público, e aí começa aquela confusão. Gasto para lá, o comprador fica desesperado porque ele queria vender um imóvel, já não tem a documentação do imóvel, e aí fica aquele parangolé. Lembra que eu falei a vocês que a maioria dos meus casos eu resolvo através de uma escritura pública? E aí eu vou te dar o segundo pulo do gato para que você já possa aí sair desbravando essa regularização imobiliária. Ele chega no meu escritório desesperado e eu digo assim: gente, eu adoro. Quanto mais pepino, mais confusão aí que eu gosto, porque eu cobro meus honorários bem. Ele chega no meu escritório: doutora, pelo amor de Deus, eu comprei um imóvel em 2002, eu paguei 100 mil na época, quitei o imóvel, e aí o imóvel hoje está na. O vendedor morreu, os herdeiros estão brigando, enfim, como é que eu faço para poder regularizar meu imóvel? Uma situação bem simples. Se o inventário desse vendedor já estiver aberto, provavelmente já deve ter sido nomeado um inventariante para estar administrando, né, a questão do patrimônio do espólio. E aí eu utilizo o artigo 11 do provimento 35 do CNJ, que diz o seguinte: nesse caso aqui, como o comprador pagou o preço na época, em 2002, esse imóvel, apesar de estar ainda em nome do vendedor, ele não faz mais parte do patrimônio do vendedor. Porque você entenda o seguinte: se o vendedor ele pagou, o que é o patrimônio? O patrimônio do vendedor é o imóvel, o patrimônio do comprador é o dinheiro. Se ele pagou o dinheiro e ele entregou o imóvel à posse, quem é o patrimônio do falecido agora é o dinheiro. O imóvel não faz mais parte do patrimônio do vendedor. Apesar de lá no cartório ainda estar como propriedade do vendedor, tecnicamente esse patrimônio ele não faz mais parte porque o comprador ele consegue comprovar que ele quitou o preço. E aí, nesse caso, utilizando esse artigo 11 do provimento 35 do CNJ, ele diz que o inventariante do vendedor, ele pode fazer o cumprimento das obrigações do espólio. Qual era a obrigação do espólio? Não era assinar a escritura? Ele não tinha a obrigação de assinar a escritura uma vez que ele recebeu o preço do imóvel? Então, se o vendedor, se vida estivesse, teria a obrigação de fazer a escritura pública. Nesse caso aqui, o inventariante do espólio, ele vai aparecer na escritura pública para cumprimento da obrigação. Então, nesse caso específico, eu não preciso arrolar o patrimônio no inventário do vendedor, uma vez que o comprador
ele já tinha pago o preço quando ele estava em vida. Então, apenas se está fazendo agora um cumprimento de quê? De uma obrigação que o espólio deixou de fazer. Nesse caso aqui, observe como você pode resolver uma situação complexa através de quê? De uma escritura pública. E essa escritura pública aqui, que ele vai fazer, o vendedor vai ser representado pelo inventariante. Gente, isso é ou não é um pulo do gato? Se você não tiver essa informação, esse pulo do gato que eu estou tendo, o seu comprador iria ter que ter todo um transtorno de fazer um processo de regularização imobiliária através de um inventário, ia ter custo com o inventário, ia ter desgaste emocional, ia ter, no caso, tempo, porque ele não iria conseguir fazer um processo desse rápido. E nessa técnica aqui, eu gasto no máximo uma semana, eu recebo meus honorários. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? A chave de que vocês podem destravar aí a sua situação financeira através de informações, de técnicas, de pulos do gato que você vai... Seu cliente não sabe disso. E eu duvido que a grande maioria dos advogados tenha conhecimento disso. Eu já peguei situações de clientes que foi parar na justiça, porque na hora que foi ver o imóvel, o vendedor tinha menor de idade. Então não conseguia fazer nenhum processo desse pela via extrajudicial. Teve que entrar com processo de inventário, ir para a justiça, constituir advogado, ficou com o imóvel dele travado para poder fazer a liberação da venda, solicitando alvará de venda, ou seja, teve um transtorno para poder fazer isso. E aqui eu faço um processo de uma escritura dessa, em 10 dias, gente, eu ganho meus honorários. É ou não é uma oportunidade que você está se abrindo para você nesse momento, para você mudar a sua dinâmica da sua carreira profissional? Foi assim que eu consegui destravar a minha vida profissional. Foi com essas técnicas. E eu estou aqui agora passando para vocês esse pulo do gato. Vamos lá. Vamos continuar os nossos estudos. Então, eu falei um pouquinho para vocês 2 pulos dos gatos em relação à questão de escritura pública. E agora eu vou falar para vocês quais são as outras técnicas que também a gente pode utilizar para fazer destravar a regularização imobiliária. Bom, lembra que eu falei para vocês que a primeira porta, eu sempre falo com meus alunos o seguinte, a primeira porta que a gente abre para fazer a regularização imobiliária é buscar ver se a gente consegue fazer a regularização através da escritura pública, certo? Bom, se no caso, eu falei dois pulos do gato, mas tem outras técnicas também que vocês podem estar utilizando, que não vai dar para poder explanar aqui, mas no meu curso eu falo bem detalhadamente cada uma das técnicas das escrituras públicas. Mas vamos supor que a gente não consiga fazer o processo pela regularização pela escritura pública. Qual seria a outra porta que a gente vai abrir? Nesse caso, eu falo que a segunda porta que a gente vai abrir é a adjudicação compulsória, certo? A adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória teve uma alteração na Lei 6.015, no seu artigo 216b, que hoje permite que a gente faça esse tipo de procedimento através das vias extrajudiciais. Veja, pessoal, que tudo está se caminhando para sair do judiciário. O judiciário está muito abarrotado. Quem é que não fica num desgaste emocional para poder receber um honorário, né? Através de um alvará? A gente passa por todo o processo jurídico, aquela tensão, audiência, petição, recurso. Aí na hora que vai finalizar o processo, é outra dor de cabeça para a gente poder fazer a liberação do nosso din-din, né? Então tudo tá caminhando para tentar sair ao máximo do judiciário e ir pelas vias extrajudiciais. Nas vias extrajudiciais, você consegue ter aí uma autonomia maior no seu trabalho, você consegue ter um dinamismo e você consegue ter uma rapidez maior em atender seu cliente. Consequentemente, os seus honorários também você consegue ter mais rapidez para receber. Afinal de contas, você não vai ficar com seu cliente ali 1 ano, 2 anos, 3 anos trabalhando sobre aquele mesmo cliente. Então, tudo que você puder ter de técnica, de autoridade, de desbravamento em relação às atividades extrajudiciais, para você e para seu cliente vai ser melhor.
Então, assim, com a alteração da lei, hoje, esse procedimento ele pode ser também utilizado pelas vias extrajudiciais. Antigamente, a gente só podia utilizar ele na via judicial. Então, se tivesse algum tipo de situação específica que teria que ser pela via da adjudicação compulsória, a gente necessariamente precisava ir para o judiciário. Mas aí, qual é o pulo do gato que eu vou dar para vocês? Será que todo contrato de compra e venda, todo contrato de gaveta, ele pode ser feito a regularização através da adjudicação? E aí eu vou lembrar para vocês um pouquinho quais são os pré-requisitos para que a gente possa utilizar essa ferramenta da adjudicação compulsória. O primeiro pré-requisito que a gente precisa utilizar é com relação ao contrato de compra e venda, que é o contrato particular, certo? Para que você possa utilizar essa ferramenta, faz-se necessário que exista um contrato, que exista ali os elementos, né, de quem está vendendo, de quem está comprando, o objeto do imóvel. E aí, nesse primeiro pré-requisito, eu já falo quais são os pulos do gato que eu vou deixar aqui para vocês. Não necessariamente todo contrato de gaveta ele consegue cumprir os pré-requisitos desse contrato. Porque, pessoal, infelizmente as pessoas compram imóveis, né, com valores altos, mas elas não chamam um advogado para assessorar aquela compra. Normalmente, brasileiro só chama advogado quando está com algum problema. São raros os clientes que normalmente nos consulta previamente. Então, muitas vezes esses contratos são feitos por pessoas que não têm uma técnica, não sabem, no caso, a técnica do contrato de compra e venda, não sabe analisar a documentação. E aí eu tenho situações bem complicadas que, por exemplo, quando eu vou pegar um contrato de compra e venda, aí no preâmbulo do contrato tem o vendedor, João. Só que o vendedor João, ele nem está na matrícula do imóvel, então ele não tem legitimidade para poder vender. Às vezes o João ele está ali como posseiro e ele assinou um contrato de compra e venda. Ou então, às vezes, o João é casado com Maria, mas no contrato de compra e venda só tem seu João. E aí Maria necessariamente também tinha que participar do contrato de compra e venda para poder participar da negociação. Sabe outra coisa que também acontece muito? Às vezes o imóvel tem lá, seu João é dono de um terreno e aí constrói 4 casas naquele terreno, uma em cima da outra. Não fez averbação de construção, não fez desmembramento, mas pegou, fez um contrato de compra e venda e vendeu. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, com contrato de promessa de compra e venda. E aí, quando você vai pegar esse contrato de promessa de compra e venda, o imóvel ele não tem matrícula, ele não está individualizado. Então, você não consegue fazer um processo de uma adjudicação, porque é um dos requisitos. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar para ver se cabe esse contrato particular ser utilizado o procedimento da adjudicação compulsória é verificar, analisar o título. E aí, lá no meu curso, eu tenho uma aula que eu faço especificamente para a gente analisar todas as condições e possibilidades que a gente vê para poder analisar o título, porque infelizmente a gente recebe diversas formas de título, então a gente precisa analisar a questão da legitimidade das partes. Às vezes é um contrato de cessão de direito, que a pessoa comprou de um, vendeu para outro, então você tem que olhar a cadeia sucessória. Você tem que olhar também nesse contrato se acontece muitas vezes também os herdeiros, a pessoa que é o proprietário falece, os herdeiros querem vender o imóvel e fazem um contrato de promessa de compra e venda e vende o imóvel sem fazer um processo de inventário. Então, tudo isso a gente trabalha, né, tecnicamente para poder identificar como é que a gente vai analisar a legalidade desse título para compor o pré-requisito da adjudicação compulsória. Outra situação também que a gente coloca para poder analisar é a questão da quitação do preço. Será que o comprador
ele tem a comprovação de que ele pagou o preço do que ele foi negociado, né? Será que ele, no caso, tem algumas outras provas que a gente pode fazer? Porque às vezes as pessoas pagam preço em 2002, por exemplo, comprou um imóvel em 2002 e não sabe onde é que tem esse recibo, não sabe como foi que pagou. Então, a gente trabalha também para poder construir essa prova de que ele quitou o preço. Muitas vezes a gente pode pegar, por exemplo, uma conversa, um e-mail, tentar transformar esses documentos em um instrumento público através de uma ata notarial. São algumas técnicas que a gente pode utilizar para fazer a comprovação de que foi quitado o preço. Outra coisa que é importante também verificar se existe, no caso, algum tipo de ação judicial. Então, a gente precisa verificar se durante o período que houve a compra desse imóvel, se houve algum tipo de discussão, né? Se existe algum tipo de litígio ali que possa vir através da adjudicação compulsória. E hoje, gente, também, nessa alteração legislativa, a gente trabalha com a ata notarial. Isso aqui, para mim, é o pulo do gato. A ata notarial é um instrumento que hoje eu trabalho muito e quem é responsável de fazer a confecção desse documento é o tabelião. E, gente, na hora que houve a alteração, a medida provisória que alterou a lei da adjudicação compulsória, artigo 216b da Lei 6.015, essa ata notarial, a princípio, ela teve o veto presidencial, onde dizia: se a adjudicação compulsória é só você chegar lá no cartório de registro. E aí uma coisa que é importante também falar: quem vai dar o veredito da adjudicação compulsória é o registrador. É ele que vai ter ali a análise e dar o veredito em relação à questão da adjudicação compulsória. Então, no pensamento, quando houve o veto presidencial, foi o seguinte: se no caso quem vai dar o veredito é o registrador e são documentos que são provas documentais, ou seja, o vendedor ele tem que levar o contrato, o recibo de quitação, as certidões de distribuição, para que eu vou dar um custo para esse cliente regularizar o imóvel através de uma ata notarial? Porque se o tabelião vai lavrar uma ata notarial, ele vai cobrar o emolumento referente àquela ata. E aí se questionou, né, se teria necessidade disso. E aí eu vou te dizer, graças a Deus que essa ata notarial hoje ela está também inserida na lei. Porque através dessa ata notarial, hoje eu faço os meus documentos, que às vezes eu não consigo ter uma fé pública, porque tem as precariedades desses documentos, e eu consigo, através da ata notarial, trazer esses documentos para dentro da ata, e aí sim eu fazer a constituição da prova. Então, um exemplo que eu vou dar em relação a isso. Vamos supor que a pessoa fez a quitação do preço do imóvel, certo? E no caso ela não tem a mínima ideia da onde ela tem da onde ficou o recibo daquela transação. Ou então ela não tem nem a mínima ideia de como foi que ela pagou. Aí eu posso, por exemplo, pegar alguma conversa de WhatsApp que ela tenha tido com o vendedor que está se negando, por exemplo, a otorgar a escritura. Agora mesmo eu estou com uma cliente que o pai dela comprou o imóvel, né? Fez uma cessão de direito para ela e o vendedor ele não quer fazer a questão da lavratura da ata, porque ele é uma pessoa idosa e é um pouquinho complicado, não quer fazer. Infelizmente, a gente tentou fazer pelos processos da escritura, não foi possível, a gente vai para a adjudicação. E aí, o que a gente vai fazer? O pai dela, ela não tem mais o pai dela, inclusive, já faleceu. Ela não tem como saber como foi que o pai pagou. Então, o que ela fez? O que eu orientei? Fale com o vendedor, comece a instigar ele para saber, mas, poxa, meu pai pagou a você? Ah, ele pagou, mas eu não quero saber, mas ele quitou, não tem mais nada para pagar, mas eu não vou assinar porque eu vendi para ele, não vendi para você, aquela coisa de velho, né? Mas isso foi crucial para a gente fazer a constituição da prova de que, de fato, o pai dela havia pago o imóvel. E aí, o que eu fiz? Nesse momento, eu estou gravando aqui essa aula para vocês,
e ela está lá no cartório fazendo a ata notarial, que eu disse, pega o seu celular agora, vá no cartório e peça para baixar suas conversas que você teve com o vendedor, para que a gente possa colocar essa informação na ata. Porque assim, como ela não tem a comprovação de pagamento, a própria conversa que ela está tendo com o vendedor e ele atesta que ele de fato recebeu a quitação do pai dela, já constitui aí uma prova de que o pai quitou. Então, observe, se a gente não tivesse aí esses elementos da ata notarial, a gente não conseguiria fazer a comprovação da quitação e, consequentemente, o preenchimento aí dessas situações. A outra questão também é com relação à recusa, né? A recusa de assinar a escritura. Nessa conversa também que a gente teve com o vendedor, onde ele se recusou a assinar, a gente já pega essa conversa que ela teve com o vendedor, onde ele confirma que ele quitou, mas que ele não vai assinar, já é uma prova que a gente coloca aqui nessa ata notarial para poder fazer a constatação de que ele, no caso, não quer assinar a escritura e que ele, no caso, recebeu o preço. Então, observe que a grande menina dos olhos, né, para a gente, é a questão da ata notarial, porque através da ata notarial a gente consegue aí trabalhar dando fé pública aos elementos que a gente não conseguir fazer a constatação através dos documentos que a gente, porventura, tenha em mãos. Mas, assim, tudo isso eu estou falando de forma bem resumida. No nosso curso, no meu curso, eu falo destrinchando, a gente faz casos práticos, a gente trabalha com esse processo aí da adjudicação, eu ensino como fazer a análise desses contratos para que a gente possa estar aí trazendo para vocês todos os elementos necessários para que vocês possam estar desbravando esses contratos de gaveta. Nós já vimos um pouquinho de pulos do gato com relação à escritura, à adjudicação compulsória, e eu vou falar agora o pulo do gato com relação ao processo da uso capião, certo? Bom, nessa aula que eu estou dando aqui, eu estou falando essas três ferramentas, que é a escritura, a adjudicação, e vou falar agora do uso capião, mas no curso eu também ensino outras técnicas também de regularização imobiliária que não vai dar para falar aqui, como reurb, como averbações de construções irregulares, como também a regularização de imóveis rurais, a regularização de imóveis da Marinha, de terrenos da Marinha, enfim. Tem outros elementos também que a gente trabalha no curso para que você possa se tornar um especialista na área de regularização imobiliária. Mas agora eu vou dar um pulo do gato com relação à questão da uso capião. Bom, pessoal, uma das coisas que assim se tornou popular, a gente não pode deixar de dizer, né, é que hoje a maioria das pessoas acreditam que o processo da regularização imobiliária dos imóveis com contrato de gaveta se resolve especificamente com a questão da uso capião. E como vocês já viram um pouquinho, o uso capião, ele está ali na última fila. Eu sempre falo que abre a porta da escritura, abre a porta da adjudicação, abre a porta de outras ferramentas que a gente tem para fazer a regularização. E por último, ouviu bem? Por último, a gente abre a porta da uso capião. E por que por último? Porque uma das situações específicas e que as pessoas às vezes não se atentam é que, para eu utilizar o processo da uso capião, a primeira coisa que eu preciso demonstrar para o registrador é por que eu estou utilizando a uso capião para regularizar esse imóvel. Qual é o óbice em relação às outras ferramentas? Então, a uso capião, ela não pode ser utilizada para burlar impostos, para burlar outros procedimentos. A uso capião, ela vai ser utilizada para, justamente, quando você não tiver alternativa, você busca o procedimento da uso capião. Por que isso? Porque aqui na escritura pública, na adjudicação, você tem impostos. Você tem aí IT, BI, que aqui no Nordeste a gente chama de TIV. Você tem imposto de doação, ITCMD, né? Você tem
ITBI, ITIV, enfim, você tem esses impostos aqui, que na usucapião, esses impostos são zerados. Você não tem recolhimento desses impostos. Então, a usucapião, ela só vai poder ser utilizada no momento que você não tiver outras alternativas. Então, a primeira coisa, quando você faz um requerimento de uso capião, eu sempre falo, coloque a primeira coisa as preliminares. Você tem que abrir uma parte das preliminares. Você tem que dizer, olha, registrador, eu estou buscando fazer a uso capião extraordinária porque o cliente não tem outra forma de regularizar o imóvel a não ser através da uso capião. Por que isso, 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 isso? Por que ele não tem isso? Porque se fosse na adjudicação ele teria que ter isso, ele não tem. Se fosse no processo de escritura ele teria que ter isso, não tem. Então você tem que explicar como se fosse uma preliminar o porquê que você, no caso, está utilizando o processo da uso capião. Gente, isso é fundamental para que você consiga, pelo menos, que o registrador já diga assim, bom, eu vou utilizar, ele não tem realmente outra forma. Então, a uso capião, ela não pode ser utilizada para burla dos outros procedimentos de regularização. Ela é a última porta que a gente abre. Então, nesse caso específico, passando a análise das outras formas de regularização, você vai analisar a questão da uso capião. E aí, o que é importante a gente analisar para verificar a questão se pode ser utilizado o processo da uso capião ou não? É a questão da posse. Isso aqui é o que você precisa analisar, a questão da posse. E no curso que eu dou um módulo só para a gente analisar quais são as formas de posse e quais formas que a gente pode comprovar essa posse. Como eu falei para vocês, a uso capião a gente tem que analisar a questão da posse, certo? E aí, será que todo tipo de posse é possível de uso capi? Uma das premissas que a gente precisa analisar para ver se a posse é uma posse usucapione, né, que é aquela posse que tem o direito de usucapiar o imóvel. Vamos supor que ela está ali naquele imóvel. Então, ela tem que demonstrar que ela utiliza aquele imóvel como se dona fosse. Ela precisa comprovar que, se o imóvel tem algum problema de pintura, quem é que pinta? Quem é que faz a manutenção? Quem é que, no caso, paga as despesas do imóvel, IPTU, conta de água, conta de luz? Quem é que faz esses procedimentos? Se a pessoa ela é dona do imóvel, vamos supor, você é dona da sua casa. É o vizinho que paga a luz? É a sua tia que paga a água? Não, é você. Então, você é dono da sua casa. Se alguém chegar na sua casa e fizer alguma coisa, você diz, não, aqui a casa é minha. Então, esse tipo de ânimo de dono, você tem que demonstrar isso no momento que você faz o procedimento da uso capião. Você tem que demonstrar que o seu cliente ele está exercendo ali aquela posse como se dono fosse. E aí eu digo muito para, inclusive, casos de herdeiros, que a pessoa falece e fica um herdeiro só no imóvel. E é aquele herdeiro que cuida da casa, que paga as coisas, os outros herdeiros não fazem nada. Eu digo, olha, tome cuidado, porque aquele herdeiro, ele pode, no caso, usucapiar o imóvel perante os outros. Então, uma das coisas que você precisa ver na questão da posse é se essa posse ela está sendo exercida com ânimo de dono. De dono. Certo? Como é que você vai utilizar para você conseguir comprovar essa situação? E aí eu vou dar o pulo do gato aqui com relação à questão dessa posse. Lembra que eu falei a vocês que hoje, se vocês souberem dominar as técnicas e as ferramentas do que os cartórios extrajudiciais podem te trazer para que você possa destravar a sua advocacia, a sua profissão? Então, esses procedimentos de uso capião, o que eu faço normalmente? Eu faço uma solicitação para o cartório de tabelionato de notas
para que a gente vá até o local do imóvel e nós façamos uma constatação de como aquela pessoa está exercendo aquela posse daquele imóvel. Então, normalmente eu vou com um oficial, um escrevente do cartório, vou até o local e vou lá e peço para que ele descreva. Olha, você está indo aqui, você está vindo aqui nesse imóvel, eu quero que você descreva o que você está vendo. Ou você está vendo que fulana está morando aqui. Eu queria que você conversasse com esse vizinho. Aí eu normalmente vou até o local, converso com o vizinho, peço para que conste na ata notarial a oitiva dos vizinhos. Ata notarial. Aí eu faço. Peço para o escrevente. Converse com esse vizinho aqui. Seu vizinho, você conhece Mariazinha? Ah, conheço. Quanto tempo que Mariazinha mora aqui? Ah, ela mora aqui desde que eu era garoto. Quanto tempo? Ah, 20 anos. Durante esses 20 anos, você viu alguém aqui também sendo proprietário dessa casa? Quem é a proprietária dessa casa? Não, é Mariazinha. Ela sempre foi a dona da casa. Você, no caso, aí eu vou pedindo para que ele faça, vou fazendo algumas perguntas técnicas e vou pedindo para que seja anotado aquelas respostas. Normalmente também eu vou com meu celular e vou gravando as mensagens, até porque uma das questões também, e é outro pulo do gato que eu estou dando aqui, você, advogado, tem que ser diligente. Então, quantas e quantas vezes, quando a pessoa faz a ata notarial, você pede para que a pessoa mande a minuta para você e você olha para ver se aquela ata notarial está dentro do que de fato aconteceu. Muitas vezes o cliente fala A e na ata notarial está B. Aí eu falo, ó, fulano, tudo bem? Aqui o cliente disse A e você colocou B. Eu tenho aqui a gravação, ó, que ele disse A. Aí você tem como contestar, porque sua ata vai ser o quê? A fé pública do tabelião, que vai estar colocando em relação a questões do que você está coletando ali de informação. Então, é preciso que você fique atento no momento que você for fazer essa inspeção, e eu digo assim, sempre vá junto, porque você conversa, você interage, até na hora de você digitar, né, a questão da sua peça, você vai lembrar de detalhes que se você só mandasse delegar, você não faria. Então, normalmente eu faço assim, a gente vai no local, a gente conversa com o vizinho, a gente pede que essas informações fiquem na ata, e aí eu consigo fazer a constatação desse tempo. Outra coisa que é importante também, a gente vai ter uma linha do tempo. E aqui é um outro pulo do gato que eu vou dar para vocês. Vamos supor que o cliente ele está no imóvel desde 2002 e hoje é 2024, um exemplo, certo? Bom, ele usa aquele imóvel como residência, ele usa aquele imóvel como moradia. Se ele tem, no caso, 22 anos que ele está no imóvel, a gente poderia utilizar a informação que ele consegue fazer o processo da uso capião extraordinária. A uso capião extraordinária, você precisa demonstrar 15 anos de posse mansa e pacífica ininterrupta, ou se você, no caso, utilizar um imóvel para moradia ou tiver feito benfeitorias, esse prazo ele desce para 10 anos, certo? Bom, se ele tem de 2002 a 2024, tem 22 anos, a gente pode utilizar esse tipo de modalidade da uso capião. No curso que eu faço, eu demonstro todos os tipos de modalidade de uso capião que nós temos, mas a gente vai trabalhar com essa daqui que eu vou te falar qual é o pulo do gato. Então, se no caso o seu João ele mora há 10 anos no imóvel, eu não preciso fazer a comprovação de 22 anos. Eu faço a comprovação apenas de 10 anos, porque aí já atende. Às vezes as pessoas ficam, e eu desprezo aqui, ó, esse tempo. Às vezes as pessoas ficam buscando documento de 2002, 2003, 2004, 2005. Não precisa. Basta que você se atente ao prazo que você precisa comprovar a posse. Você não precisa comprovar a posse 10 anos para poder fazer a uso capião? Então se atente apenas ao prazo de 10 anos. Nesse caso específico, qual é o pulo do gato que eu faço?
Na ata notarial, né, quando você levar as documentações, que são documentações de luz, contas, vizinhos, tudo que você puder falar, no seu requerimento, fale que seu João, ele mora no imóvel desde 2002. No entanto, para a apreciação da constatação da posse, requer que seja utilizado apenas para comprovação da posse o período de 2014 a 2024, conforme documentações. Aí você bota as documentações: conta de luz, conta de água, conta de IPTU, conta de não sei o quê, depoimento de vizinhos. Então, gente, observe que você ganha muito mais celeridade, porque você não precisa ficar correndo atrás de documentos de 2008. Às vezes eu já vi situações do cliente, sei lá, 2002, 2003, 2004, 2005, aí não tem documento de 2007 a 2010. Aí fica o advogado: tá faltando documento de 2007, 2008, 2010, 2010. Aí a pessoa: ah, não tem, eu estou procurando. Gente, analisa isso aqui, ó. Aí você vai analisar também as outras usucapião. Tem usucapião que é de 5 anos. Para que você vai ficar procurando um documento de 10 anos se você viu que aquela cliente pode fazer a comprovação de 5 anos? Então, são algumas técnicas que vocês podem utilizar para poder melhorar a questão do seu dinamismo, da sua rapidez de tentar fazer a comprovação daquele período que você tem a posse. Certo? Bom, gente, esses pulos do gato que eu quis passar para vocês é para que vocês pudessem já começar a aplicar algumas técnicas, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Lógico que não dá para a gente passar muita coisa aqui nessa aula, até porque tem muitos detalhes, muitos pulos dos gatos que a gente vai dando no nosso curso. Nosso curso a gente também trabalha muito com imóveis que são da Caixa, com imóveis que vocês podem fazer uma regularização utilizando o FGTS. Você pode fazer, tem também módulos que a gente ensina a REURB, módulos que a gente ensina a utilizar as plataformas digitais, enfim. O curso está lindo, está muito, muito bom, né? Eu tento tirar aquele juridiquês, porque eu acho que às vezes você ficar falando muito bonito, muito cheio de pompa, às vezes não chega ao objetivo, que é a prática. E nesse curso eu tento trazer a prática da minha regularização imobiliária para que vocês possam estar aí desbravando essas questões, essas técnicas e consiga aí estar desenvolvendo a sua advocacia, a sua profissão, para poder, né, ter honorários bons, rápidos, ter uma independência financeira, porque foi assim que eu consegui destravar, né, a minha vida financeira. Graças a Deus, hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês, porque infelizmente na minha época, quando eu comecei, eu não tive essa oportunidade. Então, se você quer, né, aprender um pouco mais, eu vou deixar aqui um convite para vocês. Vai aparecer aqui embaixo desse vídeo a data onde eu vou estar fazendo um aulão sobre as técnicas da regularização. Vou tentar trazer mais informações. Eu já convido aqui para vocês, já peço que vocês anotem na sua agenda para participar desse aulão que eu vou estar dando com mais dicas, com mais pulo do gato, e também que vocês venham fazer, né, o nosso curso, que é um curso que eu digo assim, que eu não retive conhecimento. Eu simplesmente abri o beabá para que vocês possam também estar aí destravando a irregularidade, se tornando um especialista na área de regularização de imóveis com contrato de gaveta. Então, espero vocês no aulão e espero vocês na minha próxima turma.